A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao nosso canal no YouTube, relacionado aos estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos iniciar uma série de estudos, 13 lições bíblicas relacionadas com os dons espirituais, os dons de serviço e os dons ministeriais. Veremos que esses dons, esses presentes dados por Deus para que nós possamos exercitá-los na nossa vida cotidiana, na nossa caminhada rumo às mansões eternas. Então, no mês de abril, maio e junho, nós estaremos postando aqui nesse canal verdades bíblicas relacionadas com esse assunto que nós vamos introduzir durante esse trimestre. E a nossa primeira pré-aula aqui, nós vamos falar a respeito de dons. O que é dons? O nosso texto básico, você pode acompanhar na sua Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8. Depois nós temos primeiro aos Coríntios capítulo 12, versículo 4 e de número 7. E também Efésios capítulo 4, versículo 11. São esses textos que dão base relacionado aos dons espirituais. Nós vamos entender que em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 8, a palavra de Deus, ela nos diz que Deus deu dons aos homens. Então, essa palavra dons, aqui, ela vem do grego, doma, significa presente. Então, nós vamos ver que dons são presentes de Deus dados aos homens para que os homens possam serem aperfeiçoados, para que os homens possam crescer espiritualmente e ter uma convivência harmoniosa, do qual irão dar bom testemunho. Então, os dons, doma, de domine, dão testemunho que da bondade de Deus. E ele, na sua infinita bondade, ele vai dar virtude aos homens. Então nós vamos ver que esses presentes, nós temos que entender que dom não é mérito. Ter dons, né? Não é mérito do homem, é presente de Deus. Então não é superioridade, não é espiritualidade maior do que a dos outros, não. Deus dá dons aos seus filhos para que venham crescerem de maneira sadia na fé, venham ter bons relacionamentos. Então, nós vamos entender essa verdade. E deu dons aos homens. Então, dons espirituais são manifestações dadas da parte de Deus que vai ser concebida pelo Espírito Santo, que manifestará através dos crentes. Então, todos esses presentes que Deus dá de uma maneira graciosa são concedidos pelo Espírito Santo, com a finalidade da edificação do corpo de Cristo e o aperfeiçoamento do cristão no reino de Deus. Já que nós entendemos o que é um dom, nós vamos ver que dons são presentes, são dádivas dados por Deus. O nosso autor aqui, ele comenta aqui sobre os dons espirituais no Antigo Testamento. Quando nós encontramos no Novo Testamento, principalmente nessas leituras que eu disse para vocês, em Romanos, Efésios e também relacionado à primeira carta aos Coríntios,
nós vamos ver que quando encontramos o ensino sobre os dons, não é exemplificado ou ilustrado como que é operado, é manifestado isso nesses ensinos. Porque Paulo não faz isso? Paulo, que é revelado a ele, introduz isso no Novo Testamento. Nós vamos ver que isso que Paulo já está falando já é algo conhecido que de todos aqueles que são leitores do Antigo Testamento já conhecem o que? As Escrituras Sagradas, Velho Testamentária. Então, o que é falado por Paulo já está exemplificado, está ilustrado no Antigo Testamento. Então, nós podemos encontrar essas manifestações do Espírito em muitos personagens do Antigo Testamento. Nós vamos ver José, Moisés, Davi, Samuel, Daniel, muitos personagens do Antigo Testamento, nós vamos ver o que é essa manifestação dos dons na vida deles. Então, os dons no Antigo Testamento, essa palavra, ela significa matitaná, essa terminologia, matitaná, que significa presente, significa o que? Uma dádiva. Vem da raiz da palavra Natã. Então, esse termo Natã é conhecido porque é um nome dado a um profeta do Antigo Testamento. Só que a raiz dessa palavra não está relacionado ao nome, está relacionado a doar, a dar. Logo, essa palavra matitaná, relacionado aos dons no Antigo Testamento, está relacionado àquilo que Deus doa, aquilo que Deus dá, aquilo que Deus presenteia aos homens. Então nós vamos ver que é exemplificado isso na vida dos personagens do Antigo Testamento relacionado aos dons espirituais. Então a diferença da manifestação dos dons no Antigo em relação ao Novo Testamento é que no Antigo Testamento somente algumas pessoas específicas elas eram, vamos dizer assim, agraciadas, presenteadas com essas virtudes espirituais para determinadas situações. Nós vamos ver, principalmente na vida dos profetas, dos reis, sacerdotes, e alguns homens eram usados com esses matitaná, com esses dons, para a realização de alguma missão específica. A diferença do Novo Testamento é que no Novo Testamento o dom ele não é específico, mas ele é para toda a comunidade, ele é para todo o povo, ele é para todos aqueles que invocam a Jesus. Então nós temos essa questão específica do Antigo Testamento e no Novo Testamento nós temos dons relacionados a todos aqueles que invocam a Cristo Jesus. Até mesmo aqueles que são rebeldes recebem dons espirituais, porque está escrito que Deus dá dom até mesmo aos rebeldes, mas para quê? No sentido de que Deus possa usá-lo para o aperfeiçoamento, para o crescimento do reino de Deus. Então, na antiga aliança, dons não estavam acessíveis a todos os indivíduos, né? Mas na nova aliança nós vamos ver que todos são presenciados, são alcançados com essas bênçãos de Deus. E no Novo Testamento, né, a palavra dons, nós temos duas terminologias no hebraico. Nós temos, quando descreve dons espirituais, relacionado também aos dons de serviço, vai usar essa palavra charisma, né? Que são dons da graça de Deus, não é mérito humano. É presente de Deus para que venha ocorrer a espiritualidade e também a realização do serviço da assistência para com a comunidade cristã e até mesmo para com aqueles que estão ao nosso caminho.
E a outra palavra usada, eu já disse na introdução aqui do assunto, né, que Deus, né, Deus dá dom aos homens, está relacionado com a palavra doma, né? Doma significa presente, então Deus presenteia, então isso é que está relacionado aos dons. Quando Paulo escreve as cartas, né, vai nos mostrar que Deus ele deu essa dádiva para que venha a ser manifestado que nas reuniões da igreja, venha a ser manifestado no relacionamento social, na comunhão, venha a ser exercitado dentro da sociedade, para que em tudo Deus possa ser glorificado e nós possamos viver uma vida que venha glorificar o seu nome. Então, quando Paulo ele escreve, né, nós vamos ver que Paulo exorta a igreja a buscar esses dons, a exercitar esses dons, porque quando isso ocorre dentro da comunidade cristã, a igreja vai ser edificada e o cristão ele é aperfeiçoado nisso, né, nos dons espirituais. E no item 2, nós vamos ver que Paulo ele fala sobre essa variedade de dons, né, mais relacionado que nessas três categorias, né? Nós temos os dons, né, os presentes, as dádivas de Deus, está relacionado que aos dons espirituais, está lá em Corinto, relacionado aos dons relacionado ao serviço, que está em Romanos, e aos dons ministeriais, que está relacionado com o que ele registra a carta que estava em Éfeso. Então, quando se fala aqui em dons espirituais, nós vamos ver que lá no capítulo 12 de Romanos, a ideia, meus irmãos, de dons ali é para que o cristão ele possa, vamos dizer assim, ajudar o outro. Então, o dom é para que outra pessoa seja ajudada, para que a outra pessoa seja assistida, para que a outra pessoa seja abençoada. Porque nós entendemos que a igreja, né, a igreja ela é um corpo, da qual Cristo é a cabeça, mas ela é composta de muitos membros. E cada membro dentro desse corpo tem que exercer o que? A sua função, para que todo o corpo ele possa ter unidade e possa operar de uma maneira ativa, de uma maneira dinâmica, atendendo às demandas. Então, eu tenho o corpo, e o meu corpo tem diversos membros, só que esses membros cooperam um com o outro para que o corpo possa realizar as tarefas do dia a dia. Da mesma forma, os dons de serviço está relacionado para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa ali ajudar um ao outro. Então, o dom é para ajudar um ao outro. Então, não existe igreja de uma pessoa só. A igreja é um aglomerado de pessoas que se unem para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, nós precisamos um dos outros e para que haja o atendimento da necessidade dos santos, nós vamos ver a lista aqui, nós não vamos tratar aqui, detalhar, mas é o dom de exortar, o dom de contribuir, né? Interessante quando nós cremos na realidade dos dons espirituais, né? Eu ouvi um pastor falando a respeito disso, eu achei muito interessante que nós damos muita ênfase aos dons espirituais do Espírito, né? Relacionado aos Coríntios, né? A carta aos Coríntios é uma grande verdade, né? Você vê que, principalmente em festividades, ele comenta sobre isso, eu achei interessante. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, né? E aí chama ali, mas pelo menos eu nunca vi, fala, quem quer ser convidado para receber os dons do Espírito relacionados ao serviço, o dom de contribuir, o dom de exercitar a misericórdia, o dom da assistência. Então, tudo isso não tem, mas isso é algo que edifica a igreja e ajuda uns outros. Então, nós não podemos menosprezar nenhum dos dons, todos os dons são importantes para a igreja de Cristo, para que ela seja aperfeiçoada e ela seja também edificada, segundo a verdade. Depois nós temos os dons espirituais relacionados lá no capítulo 12, né, de 1 aos Coríntios, aonde no versículo 1, Paulo ele é bem enfático dizendo, né, acerca dos dons. Paulo fala: "Não quero, irmãos, que sejais o que ignorante em relação aos dons". Então o cristão precisa conhecer
que há presentes de Deus, Deus presenteia o que a sua igreja, presenteia o seu povo com virtudes espirituais manifestada, concebida pelo Espírito Santo, para que a igreja seja aperfeiçoada e o crente seja aperfeiçoado em toda boa obra. Então, Paulo, quando ele disse, eu quero que não sejais ignorantes, então nós vamos ver o cenário ali de Corinto, mais para frente o nosso autor comenta nesse tópico aqui, quando há ignorância a respeito dos dons, né, vai surgir o fanatismo, a corrupção religiosa, muitas heresias vão surgir dentro da igreja quando há a ignorância dessas verdades. Então, enquanto a igreja estiver aqui na terra, a igreja tem a necessidade de buscar os dons espirituais para que haja o aperfeiçoamento dos santos, né? Haja o aperfeiçoamento dos santos. E para que venha a ter esse aperfeiçoamento, além dos dons espirituais, nós vamos ver que para a edificação da igreja, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós vamos ver que Deus deu que os dons ministeriais. Então, para desenvolver a vida espiritual da igreja, para o crescimento, para a sua direção, Deus deu o que? Os dons espirituais, né? Que são os dons relacionados ao ministério. É interessante que Deus dá os dons não é para demonstrar superioridade nem mérito humano, mas é para o aperfeiçoamento e a edificação da igreja. Interessante, meus irmãos, que não há ninguém sem dons dentro da igreja. Há pessoas que negligenciam essas verdades e não deixa Deus usá-lo, fica ali isolado no seu canto, não se envolve com a vida da igreja, não se envolve com a vida comunitária, não se envolve dentro da sociedade. Então nós vamos ver que ele fica apático, né? Mas ele precisa desenvolver esses dons que Deus deu à sua igreja. Item de número 3, estou sendo rápido que eu estou gravando aqui, eu não coloquei o horário para ver ali, porque a gente tenta não fazer um vídeo muito longo nem curto, usando 20 minutos, e eu não vou ter tempo para ajeitar aqui o relógio, né, que eu estou gravando aqui no computador hoje, né? Então nós vamos ver que ele fala da problemática que havia dentro da igreja de Corinto. Então, no começo da introdução, ele fala duas verdades. Então, há o sensacionalista. Quem são esses? São aqueles que falam que os dons espirituais foi somente para a época da igreja. Só que nós não temos nenhuma parte das escrituras falando que cessou ou encerrou o que? A manifestação dos dons. Então, nós vamos ver que nós cremos na realidade dos dons espirituais, é algo presente, algo para a igreja, para que a igreja seja edificada. E os sensacionalistas são aqueles que não crêem nisso. E há aqueles, meus irmãos, que infelizmente acham porque tem alguns dons que são superiores aos outros. E nós vamos ver que dons não é superioridade. Porque, como eu disse para vocês, dons até os rebeldes recebem. E nós temos uma questão relacionada quando Cristo fala que alguns ficarão de fora, né? Ele usa aquela expressão ali nos evangelhos, fala: Senhor, em teu nome eu preguei, profetizei, curei os enfermos, né? Então era uma pessoa que tinha dons, né? Tinha dons. Dons não é salvação, dons não é mérito, dons não é algo que a pessoa merece, são presentes que Deus dá para a edificação da igreja. Então, Deus deu esse dom para essas pessoas, só que essas pessoas agiram que de uma maneira errada, de uma maneira aí na qual elas não foram ali alcançadas na vinda de Cristo. Então, nós temos que entender o que é essa realidade, essa verdade relacionada com os dons. Outra coisa que ele fala é que há diversidade de dons. Então, na igreja nós temos a unidade, nós estamos em Cristo. Só que dentro da unidade há a diversidade, né, para que venha cada um estar trabalhando, servindo dentro daquilo que Deus lhe capacitou para
a edificação de todos, para o amadurecimento dele. Então nós vamos ver que há uma diversidade de dons. E muitas vezes a pessoa não tem todos os dons, então ele precisa se encaixar, trabalhar dentro daquilo que ele vê que ele tem aquela virtude, que ele tem aquele dom, e ele vai trabalhar dentro ali da comunidade, exercer um serviço naquela habilidade que Deus deu, porque há habilidades naturais, talentos naturais que todos os homens têm, e há habilidades que espirituais, que são os dons, né, que Deus ele vai todos têm, mas alguns vão ter de maneiras específicas para atender essa necessidade. Então nós vamos ver o dom mostra que a nossa autossuficiência. Nós dependemos um dos outros. Então, o dom que eu tenho, o dom que você tem, o dom que o outro tem. Então, quando nós estamos em comunidade, então esses dons vão servir para que venha ajudar um ao outro, para que haja o quê? A unidade da igreja dentro dessa diversidade, para que a igreja venha glorificar a Deus, venha crescer, o evangelho venha ser levado a todas as pessoas e as pessoas venham viver o que dentro dessa verdade. Então temos que entender que nós não somos autossuficientes e nós não somos, meus irmãos, melhores do que ninguém. Então dons não é por mérito, como eu disse para vocês, dom é graça, é por favor de Deus. Então dons revela o quê? Dons revela a bondade de Deus, né? Para os homens, não na virtude daqueles que o recebem, mas na bondade de Deus. Então, cada um use o que? Esse dom com o amor, porque se não tiver amor, nada vai adiantar. Lá no capítulo 13, Paulo vai falar sobre isso, né? Os dons são essenciais, mas é necessário que haja o que? O amor. E concluindo a nossa aula aqui, nós vamos ver, meus irmãos, que Deus, ele continua, né? Presenteando, né, todos os seus filhos com dons espirituais para que a igreja possa ser edificada. Então, que Deus te abençoe, Deus te ajude. Nós estamos chegando a um final de mais uma aula. Então, que você tenha aí um final de semana abençoado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aqui embaixo tem ali escrito em vermelho. Você pode se inscrever, porque quando você se inscrever, o YouTube vai estar te notificando assim que nós postamos aqui esses resumos, essas pré-aulas, e no domingo, permitindo Deus pela manhã, a gente introduz um pouco mais essa pré-aula, enriquecendo mais aqui, onde a gente tem um tempo maior para poder aqui estar ministrando. Mas fique na paz e que Deus lhe abençoe.